né? A migração é um fenômeno que, enfim, pautou a direita ao redor do mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro não, né? Principalmente Estados Unidos e Europa, vai. E isso está começando a acontecer aqui para os estados do sul, principalmente Santa Catarina e Paraná, mais Santa Catarina. Santa Catarina foi o estado que teve o maior saldo migratório aí dos últimos, até desde o último censo. E aí, cara, vai dar merda. O ponto é esse, a gente vai elaborar isso aí ao longo dessa live, aí vai mostrar vários reacts, vamos trocar uma ideia, mas o ponto é que vai dar merda. Vai dar merda. O que você acha aí, Império? O que você acha? Eu acho que é um desastre. É um desastre anunciado. É um desastre que já aconteceu, inclusive. Tem um comentário na minha live ontem, o pessoal de São Paulo literalmente falando isso, tipo, a gente passou por tudo isso já 30 anos atrás, agora eles estão rindo da gente, porque é isso que aconteceu. Tipo, a Paulistada passou por esse processo de migração em massa, tanto no interior de São Paulo, quanto do norte e nordeste. São Paulo, porra, São Paulo é o que é, tipo, é uma cidade que não funciona, tipo, você morou lá, as poucas vezes que eu fui pra São Paulo nos últimos anos aí, cada vez que eu volto de lá, eu gosto mais de Curitiba. Dito e feito. Não, é sério, eu vou pra São Paulo, eu vejo aquela cidade cheia de mendigo, craqueiro, tipo, a cidade que não funciona, um trânsito absurdo, bicho, eu volto pra cá e me sinto na Suíça, sabe, com todos os problemas de Curitiba. Não, quando eu tava morando em São Paulo, velho, eu vinha pra Santa Catarina recorrentemente, assim. Eu chegava, porque inclusive quando eu fazia o Expresso, aí tem uma galera aí que tá aí ao vivo aí que acompanhava o Expresso antigo, só pra saber, dá um alô aí Eu no assisti o chat. Expresso Antigo. É mesmo? Pô, velho, a gente ficou um mês lá, velho. Foi um desafio, cara. Foi um desafio. Mas, cara, quando eu chegava em Santa Catarina, eu sentia assim, ó, uma sensação física de liberdade, assim, de eu poder andar com o meu celular na rua, sabe? E eu não ter medo de alguém me assaltar, alguma coisa do gênero, de tomar um tiro na cara, porque eu tô andando com o celular na rua, assim. Cara, inclusive, esse é um tema que eu quero trazer num próximo episódio, que recentemente saiu o Anuário de Segurança Pública, né, do Fórum de Segurança Pública Brasileiro, e aparentemente, São Paulo agora é o estado mais seguro do Brasil, com a menor taxa de homicídios do Brasil, né? Então, assim, aí que o ponto que parece extremamente contraditório aqui é que as pessoas que tiveram alguma relação com pelo menos um desses ambientes, seja o ambiente de Santa Catarina ou de São Paulo, eles ficaram espantados com esse dado aí, porque como assim Santa Catarina, que é o estado que é conhecido por ser o mais seguro do Brasil e tudo mais, ele é mais, e São Paulo, que é conhecido por ser o berço do primeiro comando da capital, e que é o maior, sei lá, a maior organização criminosa do mundo, talvez, como assim ele tá mais seguro do que Santa Catarina? Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Mas de onde você acha que vem isso aí, pera? Meu, sinceramente, eu não faço a menor ideia do porquê. Eu acredito que aí é só orientado, porque eu vi esse mesmo dado, só que eu não vi os motivos, sinceramente. Sim. Bom, porra, o orçamento da Polícia de São Paulo é gigantesco, combater o crime lá depende mais de, como eu posso dizer, não há até onde eu sei, não há uma disputa territorial feroz em São Paulo como existe no Rio de Janeiro. Não tem outra facção ali concorrente ao PCC, então isso meio que acaba diminuindo o crime no estado. Santa Catarina tem disputa de facção. Santa Catarina não é um estado dominado por uma única facção, como o Paraná é. O Paraná, até onde se sabe, é basicamente o PCC que controla a maior parte do estado. E, cara, Santa Catarina tá favelizando, né? Sinceramente, esse vai ser o grande tema dos próximos anos aqui. Não tem como fugir. Porque o papo da percepção de segurança, né? É que isso não está tão correlacionado com o índice de criminalidade em si, principalmente a taxa de homicídio. E, tipo assim, é muito provável que São Paulo realmente. É muito provável, não, né? Se a gente for confiar no dado, sim, São Paulo está com uma taxa de homicídio menor do que Santa Catarina. Eles estão com 8,7, a gente 8. Não, a gente 8,7, eles 8,5, alguma coisa do gênero. Cara, isso provavelmente é por causa do bom trabalho do feijão com arroz bem feito ali que o Tarcísio fez em São Paulo.
E é muito engraçado que essa melhora na taxa de criminalidade de São Paulo, ela vem acompanhada da maior crescente de letalidade policial da história de São Paulo, tá ligado? Olha só, né? E não, e é Bom, engraçado que o anuário, ele é tipo assim, inteiro descendo pau nisso, assim, nossa, que absurdo! A letalidade policial em São Paulo foi a maior de todas da história. Nossa, que triste isso, né, oh velho? meu Deus, vamos lá, né? Vamos considerar que apenas criminosos foram a óbito, né? Tipo, olha um criminoso que morre, ele não comete mais crimes, tipo. É assim que a banda toca. Aliás, Exatamente. eu puxei um dado aqui, porque é o tipo de informação que é bom para as pessoas saberem para não virem para cá. O Rio de Janeiro tem uma taxa de homicídios de 21,3 para cada 100 mil habitantes. Curitiba é 21. Logo embaixo. Caraca, velho. Curitiba é uma cidade muito violenta. Que bizarro, mano. Florianópolis é a cidade mais segura do país. 8,9. Das Abaixo de Brasília, que é capitais, 13. no Sim, caso, né? só considerando capitais. Sim. É, então. Pô, mas muito alto Curitiba, cara. Eu não sabia, velho. Que bizarro, velho. E aqui Cara, você não tem uma sensação de insegurança. Esse é o ponto. Tipo, não há uma. então. O curitibano médio sente que há um risco de ser assaltado. A gente não é otário Uhum, também. Mas, cara, você consegue ter uma vida normal aqui. Você consegue ir no parque sim, saber que você não vai ser assaltado. Você consegue é, sair à noite mais ou menos com a sensação de segurança. sim, E é sim. algo que, É, pô, ó. é uma capital. O Marx botou na tela aí a primeira notícia, mas isso é basicamente aquilo que eu já falei, né? Santa Catarina é o principal destino de imigrantes no Brasil, saiba de onde vêm os novos moradores. E essa é a diferença, né? Quando Santa Catarina sempre foi um estado de migrantes, a gente sempre foi isso. Inclusive aqui em Joinville, o museu principal da cidade é o Museu do Migrante, porque a gente sempre foi formado por migrantes. Mas o grande ponto de diferença, quando a gente vai ver tipo, o fluxo migratório que a gente teve ali na década de 60, 70, 80, aqui para Santa Catarina, a gente estava em um estado da economia brasileira onde a gente tinha capacidade de investimento, até porque a gente estava num boom de crescimento econômico mundial, no Brasil, né? Mas mundial, se eu não me engano, nesse período, entre tipo 60 e 80, o PIB mundial ele mais do que duplicou, assim, 130%, se eu não me engano, algo do gênero. O Brasil Então, conseguiu coletar os bons frutos do neoliberalismo, apesar de trabalhar intensamente para não conseguir eles. Tipo, é, foi puxado por osmose, praticamente. É, é. E nessa época, velho, se tu for ver a quantidade porque, cara, era, enfim, governo militar, uma pegada muito forte de planejamento, de planejamento, ordenamento público do crescimento econômico, através de uma taxa de investimento alta. A taxa de investimento naquela época era muito maior do que a taxa de investimento que a gente tem hoje, até porque o nosso orçamento está muito mais focado hoje, né? Muito por conta daquilo que fizeram no passado, né? Mas, enfim. E então, cara, a BR-101 aqui ela foi criada, né? A BR-470, a 282 ela foi criada, a infraestrutura implantiu. Se for ver as telecomunicações, elas aumentaram pra cacete. A gente criou infraestrutura para dar suporte a esse crescimento populacional que a gente teve na década de 60 e 80, entre a década de 60 e 80. E, cara, a gente não tem mais essa capacidade. Esse é o grande ponto. A gente não tem mais a capacidade de investimento e nem um governo eficiente. Essas são as duas palavras, né? Porque o ponto dessa migração é o seguinte: não é nem questão, porque eu odeio maranhense, eu odeio paraense. Não, até porque imagino que tem a maranhense e paraense aqui no chat, não tem nada a ver com isso. Tá cheio de, aqui em Joinville, inclusive, aqui em Santa Catarina, no MBL, tá cheio de apoiador que veio de fora para cá. Esse não é o problema. O problema é muito simples e objetivo. As pessoas estão vindo, seja lá de onde for, elas vão usar a rede pública de saúde, a rede de educação de saúde, a rede de educação de saúde é foda, né? A rede de educação pública, a rede de educação pública, vão usar a Transporte estrada, público. transporte público, né? Então, cara, é o objetivo. A gente precisa expandir essa infraestrutura do Estado para suportar todo esse crescimento populacional. A gente não consegue fazer isso. Não tem, cara. Não tem como. O custo é alto, o Estado simplesmente não tem recurso para isso, porque o nosso orçamento, metade do nosso orçamento é queimado com previdência social, puxando, indo muito longe, né? Mas Uhum.
E aí, as cidades. Cara, vamos lá. O exemplo aqui de Curitiba é o melhor de todos, porque aqui Curitiba sofreu um boom demográfico do interior do estado na década de 70. Aconteceu um fenômeno aqui que o pessoal do norte do Paraná chama de Geada Negra. Foi o dia da nevasca em Curitiba, um bagulho um dos momentos históricos recentes da capital foi em 75. Basicamente, o ciclo do café foi encerrado no norte do Paraná, porque em um dia fez tanto frio que congelou e matou basicamente todos os pés de café. Isso é louco. Isso daí forçou, basicamente arruinou cidades do norte do Paraná inteiro, e essas pessoas tinham que trabalhar em algum lugar. Algumas delas foram para São Paulo, mas a maior parte veio para Curitiba. Curitiba, no espaço de 10 anos, saiu de 300 mil habitantes para 600. Só que calhou desse fenômeno acontecer em um momento em que vivíamos a ditadura militar e tínhamos o Jaime Lerner com carta branca para urbanizar a cidade. Então, tipo, o ciclo migratório de Curitiba aconteceu em um momento em que o gestor de Curitiba tinha autonomia para fazer o que ele bem entendesse. Então ele conseguiu adaptar a cidade para comportar essas pessoas e não fazer Curitiba colapsar. Cara, não é o que existe hoje. Um prefeito não tem poderes para conseguir fazer porra nenhuma, sabe? Porque ou vai surgir, são problemas orçamentários, porque a cidade não tem recurso, ou, sei lá, um procurador chega ali e embarga qualquer obra que ele esteja tocando. Tipo, não existem meios para um prefeito conseguir tocar uma, uma adaptação da cidade para esse fluxo migratório que tá rolando agora. Tipo, o cara simplesmente não tem como trabalhar. O governador, ele vai focar em cuidar da cidade? Não. O governo federal tá um pouco se fudendo pra isso. Tipo, essa não é um não problema pro governo federal. É um problema dos municípios. E, bom, a gente tá tocando a gente tá espalhando dando luz a esse problema. Eu não sei até que ponto as pessoas vão acordar, principalmente no sul e sudeste, principalmente sul, né? O sudeste já passou por esse ciclo. Vão acordar a tempo pra perceber a bomba que tá sendo armada. O maior problema de Santa Catarina por décadas foi a migração de gaúchos. A gauchada subia e ia para Santa Catarina e isso gerou favelização. A maior parte da população que vive em periferia em Santa Catarina é formada por gaúchos. Agora adiciona o paraense, porque o gaúcho não parou de subir. Muito pelo Esse contrário, é o ele grande. vem cada vez mais. Principalmente com as merda Por que tá causa da rolando enchente. agora lá no estado. Né? Cara, Mas essa é a você tem amigo no Rio grande. Grande, né? Oi? Você tem amigos no Rio Grande, né? Você vê o papo Tenho, deles. tenho. Sim. Basicamente, os amigos deles estão subindo, estão saindo do estado. O Rio Grande do Sul Sim. já estava mal por causa da enchente, o estado acabou. Sim. Cara, essa é a grande diferença desse censo, né? Porque a gente sempre teve paranaenses e gaúchos como a maior leva de imigrantes que vinha para Santa Catarina, né? Cara, paranaense aqui em Joinville é o que mais veio, né? Principalmente nessa época de boom industrial, a galera, cara, Não, toda a Joinville nem é família da catarinense, é uma minha, colônia sabe, nossa, hein? é quase isso, velho. Toda a minha família, a família da minha noiva veio do Paraná, justamente que vieram para trabalhar na Tupi, que é tipo uma grande indústria aqui de Joinville, que tem empresa tem capital aberto na bolsa e tudo mais. E então, assim, qual que é a diferença desse censo de agora? É que o paraense e o maranhense surgiram, né? E eles estão, cara, e esse é o censo de 2022, né? O saldo foi 354 mil. Eu quero, cara, de 22 para cá, mano, já deve ter vindo muita gente, cara. Muita Cara, gente. pessoalmente, bom, eu moro de Curitiba, né? Os nossos problemas são outros, aqui, mas são similares. Eu não ouvia, não se falava desse fluxo migratório do Pará para Santa Catarina. Tipo, é uma Uhum, conexão tão distante, né? Tipo, Pará e Santa Catarina, o que tem a ver? Agora só uhum. se fala disso, tipo, nas bolhas catarinenses. Tipo, a quantidade de Sim. gente. Cara, vamos lá. Eu fui 2 vezes pra Floripa nos últimos anos. É só um exemplo completamente anedótico aqui. É só uma besteirinha pessoal. Cara, não se vê catarinense trabalhando, tipo, em serviços. Ou é do Pará, você nota pelo sotaque, ou é venezuelano. Tipo, não há catarinense em Florianópolis. Tipo, é nessa vibe.